Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer a Vossa Excelência, senhor engenheiro Martinez, por ter cedido o espaço para a gente, a todos os vereadores que estão aqui presentes. E eu queria falar sobre um tema que talvez poucas pessoas aqui conheçam, que é sobre o Instituto Federal de São Paulo, o campus Sorocaba. Eu não sei se, a maioria das pessoas estão cientes, mas Sorocaba tem um campus do Instituto Federal. E esse campus fica estabelecido na UFSCar, por favor mesmo. A UFSCar cedeu a sua sede para que a gente pudesse exercer nossas atividades. Embora não seja de cunho municipal debater isso no momento, mas é importante trazer essa discussão à tona, os cortes na educação que foram decretados para o Plano Orçamentário de 2017 afetam o nosso instituto em peso. E isso afeta a nossa formação de mão de obra dentro da cidade. Foram 4 bilhões cortados da educação e o nosso campus tem um orçamento de R$ 1 milhão para atender 350 alunos com bolsa auxílio, com iniciação científica e com todas as outras estruturas que o campus oferece. Então, estamos aqui hoje para pedir o apoio da Prefeitura, o apoio dos vereadores, o apoio popular para a gente. A gente quer que a Prefeitura esteja do nosso lado, tanto nos debates sobre a nossa sede, que ela já tem o lugar pronto, já tem tudo pronto, a gente só precisa fazer com que esse debate ande e com que a gente chegue a poder ocupar o nosso prédio. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para pedir que as pessoas estejam abertas a nos receber, a conversar e a fazer com que se movimente o andamento do campus Sorocaba. Os cortes, eles afetam Sorocaba porque o Instituto Federal ele tem uma excelência de ensino. Na medida que esses cortes estão atingindo a nossa cidade, a gente não consegue mais formar a mão de obra com essa excelência. Sorocaba é uma cidade industrial que atrai grandes empresas, atrai multinacionais. Então, a gente precisa ter consciência de que a mão de obra qualificada é um diferencial, é importante. O benefício do Instituto Federal, ele atinge a prefeitura, ele atinge a população, ele atinge o aluno. E se a gente aceitar esse corte em silêncio, sem que a gente tente trazer para o meio popular, para a prefeitura e para todas as pessoas que têm a responsabilidade de atender as demandas populares, a gente vai sofrer as consequências de um corte injusto. Também estamos aqui para pedir o apoio quanto à PEC 241 de 2016. Embora a Prefeitura não possa agir nessa PEC, a gente precisa que a Prefeitura esteja do nosso lado, que os vereadores, que o presidente, que todos estejam dispostos a nos ouvir, a nos apoiar, a fazer com que a gente não deixe que o nosso serviço público seja privatizado. O Instituto Federal de São Paulo, no campus Sorocaba, é novo, é recente, mas ele tem que crescer, ele tem que atingir outras partes da população. Quem está lá dentro hoje é muito beneficiado, quem está lá dentro hoje vai servir a sociedade de uma forma unânime, de uma forma excelente. Mas se a gente parar por aqui, se a gente aceitar esse congelamento nos gastos, se a gente aceitar com que o serviço público seja precarizado, sem que haja esse debate prefeitura e população, prefeitura e estudantes, a gente não vai conseguir fazer com que o ensino público de qualidade seja para toda a cidade de Sorocaba. Então, o que a gente queria passar mesmo era isso, de que a gente está contra tudo isso que está acontecendo, contra o corte de verbas, estamos contra a PEC 241 e a gente vai agir. E a gente vai agir e estamos querendo com que os vereadores nos apoiem, com que a população nos apoie, porque nesse momento de dificuldade, se não houver unanimidade na luta, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, o benefício não é só para os estudantes, o benefício não é só para a escola, o benefício não é só para algumas pessoas, o benefício é da cidade. E quando a gente compete o benefício para a cidade, cabe trazer esse debate para que todo mundo participe. Então, eu agradeço o tempo cedido, agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada. Pois não, Alex. Eu agradeço o espaço cedido, agradeço pela atenção de todos vocês e quero pedir com que todos estejam abertos para nos receber, para debater, dialogar e ajudar com que a gente faça o Instituto Federal de São Paulo, campus Sorocaba, crescer, avançar e não ser precarizado e uma hora fechado, ok?
A UFSCar ela é a universidade, ela só oferece cursos de graduação, mestrado e etc. E nós somos Instituto Federal, somos responsáveis pela educação média e técnica. Atendemos ao setor secundarista dos estudantes. Então, o nosso instituto ele é responsável por formar técnicos e também temos projetos de oferecer curso de licenciatura, mais para o futuro, e atender o médio integrado, que é aquela formação do ensino médio com o técnico. E essa é a formação integral. O aluno fica das 7 às 5 da tarde na escola. Então, para isso, precisa ter muito recurso. O recurso ele não pode ser minimizado como ele vem sendo. E para a gente poder ter essa expansão do Instituto Federal, a gente precisa que os cortes cessem e que o investimento volte a crescer. Agora, se houvesse esse congelamento do investimento, o nosso campus vai continuar atendendo esse número de alunos que atende hoje de forma precária. Com os cortes, a gente não tem mais terceirizados. A limpeza do campus está sendo feita por conta dos alunos. E a UFSCar, ela é independente do IF, ela é responsável pela graduação, e o campus que estamos usando é o que é responsável pela pós-graduação. Então, eles cederam o espaço de boa vontade, eles cederam o andar superior do prédio para que a gente pudesse fazer nossas atividades. E são instituições independentes, mas somos todos federais. Mas toda a verba é só federal, então não tem convênio com o governo estadual, é só o Instituto Federal mesmo. Não, mas a questão é que o Instituto Federal, em todos os institutos do Brasil todo, eles têm essa relação com a prefeitura, porque sempre é a prefeitura que cede o espaço. O espaço Mas os cortes não foram da prefeitura. Não, é totalmente federal. O que a gente está pedindo aqui... É o apoio, né, Alexia? Oi? Alexia, né? Exato, Alexia. Então, é o apoio contra essa PEC também, Exato. a 241. E a questão do prédio, porque se houverem os cortes, vai ficar muito mais difícil da gente desenvolver nossas atividades num campus dividido, e a gente precisa do nosso prédio, a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver, e precisa que a gente consiga comunicar com os vereadores para que eles possam nos apoiar também em tudo que estamos planejando. Exato, eu agradeço muito pela sua fala, é exatamente isso que estamos buscando, a gente precisa ter uma integração com o poder representativo, com a população, para que essa luta possa ser feita em grupo, em conjunto, porque os benefícios são para todos. Então, dessa forma, a gente veio aqui pedir o apoio de vocês, pedir ajuda e pedir para que a gente possa crescer pela nossa cidade, pelos nossos estudantes, pelos alunos, pela educação. Okay? Então, é isso, a fala foi essa, eu agradeço muito o espaço cedido. Eu quero parabenizar você, Alexia, e todos os estudantes que estão aqui. Evidente que você colocou aí todos os argumentos, mas eu gostaria de fazer, depois nós fazermos aqui um documento, né, para pegar a assinatura de todos os vereadores, apoiando essa luta de vocês. Evidentemente que se tem um caminho a percorrer, mas vejo que vocês precisam, nesse momento, fazer um documento e procurar todos os candidatos a prefeito, ou seja, prefeituráveis. Exatamente. Né, que vai ter um resultado eleitoral no final de outubro, independente do partido, para que eles se comprometam desde já, para que possa assumir a responsabilidade junto com vocês, que é exatamente a mão de obra qualificada, média, e a mão de obra também que, evidentemente, que vai servir para o futuro do nosso país. Mas, acima de tudo, eu vejo assim que é a qualificação, a formação em tempo integral, numa idade tão necessária e importante para a nossa juventude. Quer dizer, vem agregar as escolas técnicas que nós temos. Nós temos as escolas técnicas estaduais e o Instituto Federal vem exatamente fazer esse complemento. Mas nós vamos propor aqui um documento para que todos os vereadores possam assinar e, evidentemente, apoiar essa luta de vocês, e vocês façam um documento e procure todos os nossos prefeituráveis. Aliás, nós temos dois aqui, né? O vereador Crespo é um prefeiturável, está na disputa eleitoral, e o vereador Cláudio é
um postulante a vice e todos os vereadores aqui têm seus candidatos a prefeito e pode ajudar, inclusive, a intermediar essa conversa e esse compromisso futuro, depois, evidentemente, do dia 26 de outubro, quando se define o processo eleitoral. Então, essas duas sugestões e parabéns. Muito obrigada, eu agradeço novamente a todos vocês que nos deram esse retorno, pelo apoio, e a Vossa Excelência, novamente, pelo espaço cedido. E fica aqui nosso recado e fica aqui nosso pedido de ajuda por todos nós.